oração e intercessão. Nós reservamos essa quarta-feira exatamente para isso, para buscarmos mais a presença do Senhor nosso Deus. Vamos iniciar então orando ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor neste momento, cubra a sua cabeça aí. Você que está em casa também, participando conosco, esteja orando, esteja colocando a sua vida diante do Senhor. Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, novamente, neste culto de oração, de adoração, de louvor, ó Deus, de ministração da tua palavra, ó Deus, para louvar o teu nome, para buscar a tua face, Senhor Deus, para procurar compreender um pouco mais da tua vontade para nossas vidas. Estamos aqui, Senhor Deus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e pedimos primeiramente perdão pelos nossos muitos pecados, porque nós sabemos que somos falhos, somos errantes, ó Deus, mas sabemos que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. É isso que nos alegra, porque a tua palavra nos garante, ó Deus, que quando nós confessamos o nosso pecado, a fidelidade do Senhor e a justiça do Senhor nos limpa, nos purifica de toda impureza. Muito obrigado, meu Deus, por isso. Muito obrigado por termos esta certeza, esta verdade, ó Deus, enraizada dentro de nós, Pai. Graças te damos por isso. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos nossos irmãos que não estão presentes, pelos irmãos que estão aqui, ó Pai. Pelos irmãos que estão em casa, pelos nossos amigos que estão em casa também participando, ó Deus, buscando a face do Senhor. E que nessa noite, ó Deus, cada um possa receber a bênção do Senhor, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Deus de bênção, é um Deus de milagre, é um Deus que faz coisas boas, coisas agradáveis, ó Deus, aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. E nós queremos fazer isto, ó Pai. Muito obrigado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Abençoa o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Gostaria de ler a palavra aqui no Salmo 118. Salmo 118, você pode abrir a sua Bíblia aí. Aleluias. Salmo 118. O título aqui na minha Bíblia diz que o salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. A gente sabe que o salmista, muitos desses salmos são de autoria de Davi. E Davi era um homem de guerra, um homem que batalhava muito, mas era um homem que confiava no Senhor. A confiança dele no Senhor é que lhe dava a vitória em muitas de suas guerras, suas investidas contra os inimigos. E aqui ele diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu, me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-me como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas, e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Aleluia. Por isso que nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus benigno, né? Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Às vezes você está orando, você fala assim, mas será que Deus não está ouvindo? Porque aparentemente não estou vendo a resposta, mas a resposta está aí, às vezes a gente não percebe isso. O fato de estarmos aqui, estarmos com saúde e tantas outras coisas boas, já mostra que é o cuidado de Deus para conosco. Então Deus está presente, Deus está ouvindo a oração do seu povo. Então abra o seu coração para louvar a Ele, como diz aqui o salmista, né? Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te louvarei, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então nós vamos louvar neste momento. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, esse Deus bondoso, amém? Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que também estão em casa nos acompanhando. O salmista Davi, o grande rei Davi, não somente era alguém que reconhecia Deus em todos os seus caminhos, mas ele também era alguém que era quebrantado diante do Senhor, alguém que derramava o seu coração diante de Deus. E é isso que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Derrame o seu coração na presença de Deus. Declare palavras de adoração, palavras de amor ao nosso Deus. Adore ao Senhor Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim ao Senhor.
Deus, aplauda ao Senhor que está neste lugar. Nós nos derramamos diante de Deus. Nosso Deus tão soberano, tão grandioso, mas ainda assim um Deus de perto. Um Deus que aqueles que permitem viver essa intimidade, Ele o chama de amigo. Um Deus que nos chama de amigo. E é isso que nós vamos declarar nesta canção, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Adore ao Senhor. Jesus é o nosso bom pastor, mas Ele também é o Deus do impossível. Ao nosso Deus não existem impossíveis. Cante isso, crendo, lembrando de todas as maravilhas que são relatadas na Bíblia, de tudo aquilo que Deus já fez e ainda faz e ainda está fazendo. Coloque seus problemas, a sua vida diante do Senhor neste momento.
Rio Grande, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Creia nisso, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter um tempo de intercessão. Conforme nós cantamos, nós sabemos que não há nada que o Senhor não possa fazer. A gente vê na própria palavra homens que se aproximaram de Jesus e colocaram diante dele a sua necessidade. O cego falava: Senhor, eu quero ver. O leproso, eu quero ficar limpo. O coxo, eu quero andar, Senhor. Talvez você esteja aí com dor de cabeça. Senhor, eu quero ser curado. Dor no estômago, eu quero ser curado dessa dor, dessa enfermidade. Talvez seja um câncer que você não sabia que tinha e ficou sabendo agora. Deus pode curar, Deus é poderoso. Só precisamos crer, confiar no Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós cremos, Deus opera. Quando Jesus perguntava àquelas pessoas: você crê? Eles falavam assim: eu creio, Senhor.
Então seja feito conforme a tua fé. Então nós vamos orar neste momento, vamos colocar diante do Senhor. Se você tem a sua necessidade, fique de joelhos, vamos clamar ao Senhor neste momento, vamos colocar diante dele. Você que está em casa também, você está adorando a Deus juntamente conosco, pode ficar de joelhos, vamos clamar, vamos levantar um clamor aqui. Não importa a dificuldade, não importa o problema, o que importa é crer realmente no Deus do impossível. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que tu és, Senhor, sobre todas as coisas, ó Pai. Estás, ó Senhor, ó Deus, no comando, no controle de tudo que existe neste universo, ó Pai. E nós aqui, Senhor Deus, como simples mortais, estamos aqui diante da tua presença, ó Deus, juntamente, ó Deus, com os irmãos, os amigos e todos que estão, ó Deus, com esse mesmo Espírito, ó Deus, levando a voz ao Senhor, ó Deus, apresentando a sua necessidade ao Senhor, porque, ó Deus, reconhecemos a tua soberania sobre todas as coisas, reconhecemos que somente o Senhor pode fazer um milagre, somente o Senhor pode, ó Deus, responder ao clamor do necessitado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, ó Deus, por vidas que estão, ó Deus, prostradas diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, diante da situação que está passando, da dificuldade que tem enfrentado, do problema que tem assolado a sua vida, ó Deus, não tem encontrado solução, não tem encontrado resposta em lugar algum, ó Deus, mas está no Senhor a resposta. Deus, ó Deus, ouve o clamor deste necessitado, ouve o clamor desta vida, deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança, ó Deus, que está diante do Senhor, apresentando a sua necessidade. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, vai de encontro, ó Deus, curando, ó Deus, toda dor, curando, meu Deus, de toda enfermidade, Senhor Deus, seja ela, meu Deus, de origem, ó Deus, física ou de origem espiritual, ó Deus, que seja curada agora, em nome de Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor, meu Deus, vidas que estão, ó Deus, clamando, porque estão sentindo dores na sua cabeça, estão sentindo dores no seu estômago, estão sentindo, meu Deus, que são, ó Deus, são situações de câncer, coisas malignas que têm vindo sobre a sua vida. Nesta noite nós clamamos ao Senhor por cura, nós clamamos ao Senhor por libertação, porque sabemos que o Senhor pode fazer isso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, apresentamos ao Senhor, e aqui, meu Deus, nós queremos, em nome de Jesus, repreender todo o mal, repreender toda a força do diabo, repreender, meu Deus, toda e qualquer infiltração maligna sobre vidas que nessa noite têm sofrido, ó Deus, que haja libertação e caia por terra toda obra de Satanás, toda seta maligna que foi levantada contra esta vida, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que todo mal, ó Deus, que toda obra que foi feita de macumbaria, cai por terra agora em nome de Jesus, que haja libertação do Senhor, porque é o Senhor Deus que liberta. Assim diz o Senhor na tua palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós cremos, meu Deus, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo, e toda obra de Satanás estão desfeitas agora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, e pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoa os nossos irmãos, abençoa, meu Deus, dando força, aquele que está enfraquecido, meu Deus, dando, ó Deus, coragem, aquele que está sem coragem, ó Deus, dando, ó Deus, sabedoria, aquele que precisa de sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, aquele que está com os seus joelhos trôpegos, meu Deus, fortalece nessa noite, aquele que tem sentido dificuldade para andar, meu Deus, dá força às suas pernas, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, faz tua obra nessa vida, meu Pai, para a glória do teu nome. Essa pessoa que está clamando ao Senhor, porque está com uma enfermidade que nunca é curada, mas que nessa noite, a tua mão poderosa esteja sendo estendida sobre esta vida, passa o teu bálsamo sobre esta ferida, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se for obra maligna, está repreendida agora, em nome de Jesus,
e que a cura do Senhor seja manifesta nessa vida para a glória e para a honra do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por essa vida que tem colocado a sua filha e o seu filho diante do Senhor, tem enfrentado dificuldades, meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, trabalha no coração deste jovem, trabalha no coração desta jovem, trabalha no coração desta criança, Senhor Deus, tira todo o espírito de rebeldia, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que haja harmonia nesta casa, que haja, meu Deus, paz neste lar, meu Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, porque nós sabemos em quem nós temos crido, porque nós sabemos em quem nós confiamos, e nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, tudo faz para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos e colocamos tudo diante da Tua presença, em nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apenas creia no Senhor, naquilo que é impossível aos homens, é possível ao Senhor. Amém? Nós vamos, você que tem seu dízimo, sua oferta, se prepare para trazer neste momento. Nós vamos orar novamente, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, ainda pelos nossos irmãos, que o Senhor tem provido tudo, nunca tem faltado a nossa casa, ao nosso lar, e nós sabemos que isso é a graça do Senhor, é a misericórdia Tua, é o Teu amor sobre nossas vidas. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas, que tem, ó Deus, sido bênção nesta igreja, e tem sido bênção também na vida de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer. Neste momento nós vamos ouvir a palavra, pastor Paulo. A graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bom estarmos aqui. E como de costume, sempre tem alguém novo voltando, né? Retornando. Né? De vez em quando. Todo dia vem alguém que está com saudade. Né? Isso é bom. A gente está sempre revendo alguns irmãos. Outros não podem vir. Outros com dificuldades. Mas hoje, irmãos, vou trazer a palavra ao coração dos irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e até essa semana eu comentei com alguns irmãos sobre isso, sobre essa palavra, porque eu creio, irmãos, que nós temos vivido momentos bem difíceis e momentos em que muitas vezes a fé tem sido abalada, né? A fé de muitas pessoas tem sido abalada, né? A gente tem tido notícias, às vezes, de gente que tem desistido da vida, tem desistido de tudo, né? Por conta da perda da fé. E a perda da fé vem por vários motivos, né? A pessoa perde a esperança na vida, perde a esperança nas pessoas, né? Perde a confiança em Deus. E assim a coisa vai indo de mal a pior, né? Muita gente tem desistido até de viver, né? Então, é bem triste a situação que temos vivido nos nossos tempos, né? Situação bem complicada, mas que realmente a fé em Deus nos leva a transpor muitas das nossas impossibilidades, né? Nós somos pessoas limitadas, né? Mas Deus, nosso Deus, é um Deus do impossível. Nós acabamos de cantar, e eu estava com essa palavra, e eu ia até pedir para o pessoal do louvor cantar uma música a respeito disso,
né, sobre o Deus do impossível. Mas nem tinha pensado nessa música. E eu falei, não, Deus, se o Senhor quer que eu pregue essa palavra, então o Senhor vai levar eles a cantarem uma música que fale a respeito disso, né? Deus é quem cuida de tudo. E eles falaram justamente a música caiu direitinho realmente com a palavra. Eu quero que leia com os irmãos o capítulo de Lucas, capítulo 1, verso 26. Nós não vamos falar sobre o Natal, porque esse texto aqui, geralmente o pessoal prega em Natal, né? Mas o texto não fala sobre Natal simplesmente, né? Fala sobre uma ação maravilhosa de Deus para conosco, né? Então, no verso 26, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aí. O texto principal aqui: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Crê mesmo? Isso é importante, irmãos. Às vezes a gente fala assim: eu creio. Mas na hora que vem o impossível, a gente espera. Onde está a nossa fé? A nossa fé tem que ser verdadeira. Para iniciar a palavra nessa noite, irmãos, eu quero fazer só uma ressalva sobre coisas difíceis, mas não impossíveis, né? Primeiro, muitos de nós passamos por situações que parecem ser impossíveis de se resolver. Muitas coisas denominadas impossíveis, muitas vezes são apenas coisas difíceis. São coisas difíceis, mas não impossíveis. Parece impossível você alcançar um lugar mais alto na vida. Parece impossível pagar uma dívida. Parece impagável, né? Parece impossível passar num concurso, né? Essas coisas são difíceis. Tem várias coisas que são difíceis, mas não são impossíveis. E às vezes a gente confunde um pouco com isso. Com muito esforço, empenho, uma boa dose de ânimo e ajuda de alguém, nós podemos alcançar muitos objetivos difíceis de alcançar. Você deve fazer isso com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Você vai conseguir muitas coisas que são difíceis. Mas tem coisas que são impossíveis. Eu não quero falar sobre coisas difíceis. Hoje eu quero falar então sobre o impossível. A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, e a gente não deve gastar muito tempo, o que é algo impossível? Nós somos seres limitados em força física, intelectual, muitas vezes emocionalmente e espiritualmente, humanamente falando, né? Nós somos limitados. Nossas limitações vêm de nossa condição humana e por nossa condição espiritual também, quando estamos sem Deus. Eu não posso levantar um caminhão sozinho. Eu sou limitado, né? Eu não posso levantar um peso maior do que, sei lá, uns 50 quilos, aí, 100 quilos eu posso levantar. Eu talvez poderia levantar isso, né, com muito esforço e com dor na coluna, né? Mas eu não posso fazer mais do que isso.
Não é verdade? Nós somos limitados. Tem coisas que são impossíveis da gente fazer. Então, irmãos, eu não posso também, por exemplo, falar tão alto que a minha voz vai ser ouvida lá em São Bernardo. Não vai, não adianta. É impossível para mim. Agora, esses são impossíveis que eu estou mostrando que só porque a gente é limitado. Né? A gente poderia falar milhares de coisas aqui que a gente tem limitações. Né? Uma outra coisa que limita a gente também, irmãos, não é simplesmente a nossa questão física, mas é a nossa natureza espiritual caída. A nossa natureza de pecado. Ela nos limitou em muitas coisas. Muitas coisas o homem poderia fazer e fazia antes, como, por exemplo, dominar os animais e coisas desse tipo assim, e hoje não é assim. Né? Por minha condição de pecado, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso. Por essa natureza, eu não posso salvar outras pessoas também, espiritualmente falando. Eu não posso. É impossível ao homem que está dentro de uma areia movediça salvar a si mesmo. É impossível ele sair dali, né, por si mesmo, se não tiver nada onde ele se agarrar, né, e ninguém para puxá-lo de lá. Ele vai afundar e vai morrer. É assim que se encontra o homem quando ele está longe de Deus. Ele está dessa maneira, é impossível para ele salvar a si mesmo. É como nadar e cai de um barco, né, ou de um local sozinho no mar, e como ele poderá se salvar? Ele não consegue, a não ser que alguém jogue para ele alguma coisa, né, uma boia, e ele consiga pegar essa boia aí e ser salvo. Se não for por aí, ou se alguém não pular lá e pegar, ele não vai. Assim é a condição do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele tem impossibilidade espiritual. E não somente a impossibilidade de salvar, mas de muitas outras coisas. Né? Por exemplo, o homem sem Deus, ele não tem a possibilidade de vencer o maligno. Ele não tem essa possibilidade, ele não consegue vencer o maligno. O homem sem Deus, ele não consegue vencer o pecado. Ah, mas eu vou conseguir, eu vou sair disso. Ele não consegue. Ah, eu posso deixar de fumar. Sim, tem gente que deixa de fumar. Mas o pecado no coração, o pecado do ser humano, da cobiça, da mentira, disso, daquilo, o homem não consegue deixar. Ele deixa um pecado, mas está preso no outro. Não é assim? É assim que é a vida do ser humano sem Deus. A vida do ser humano sem Deus, ele quer amar as pessoas, ele até se esforça para amar as pessoas, mas ele não consegue muitas vezes. Por quê? Porque o egoísmo dele fala mais alto. Então, há impossíveis para os homens. Possível é tudo aquilo que nós, seres humanos, não temos poder, nem condição alguma para mudarmos. Não temos condições, é algo que nós não temos capacidade ou recursos em nós mesmos para revertermos. Por exemplo, os desastres da natureza, eu posso reverter? Eu posso reverter o desastre de um tsunami? De um terremoto? Eu não consigo reverter esse desastre, eu não tenho condições de segurar, eu não tenho condições de segurar uma enchente, eu não consigo fazer isso. Isso é impossível para mim. Nós temos capacidade para mudarmos algumas coisas, mas não todas as coisas. Agora eu quero falar isso daí só para a gente começar, irmão. Só uma introdução para a gente entender o que é realmente impossível. Você pode todas as coisas? Às vezes hoje, irmãos, tem pessoas que dizem assim, não, é só pensar positivamente. Pense positivo que você vai conseguir. Irmãos, se fosse tão fácil assim, né? Eu acho que não tinha ninguém mais que era pobre nesse mundo. Porque eu acho que todo mundo já teve pensamento positivo. Eu vou conseguir, hein? Eu vou chegar lá, eu vou, né? Pensamento positivo tem um monte de monte. Mas, irmãos, não é a nossa mente, não é somente o que eu penso que vai me fazer chegar em algum lugar. Claro que isso me influencia em algumas coisas. Se eu ficar pensando, né, que eu não posso nada, que eu não consigo nada, que eu sou um fracassado, que a minha vida não vale nada, que meu pai me tratou assim, minha mãe fez isso, eu sou uma pessoa agora, eu tenho todas as razões para me sentir frustrado, eu não quero mais. Se eu ficar pensando assim, irmãos, eu vou chegar em lugar nenhum mesmo, não é verdade? Claro que eu tenho que pensar
eu tenho que pensar que ter pensamentos de fé e não simplesmente positivismo. Pensamento de fé, né? Pensamento que Deus pode fazer coisas novas na minha vida. Agora, irmãos, esse texto que nós lemos diz aqui que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Impossíveis, irmãos, são a especialidade de Deus. O impossível é a especialidade de Deus. Deus faz o que você não pode fazer. Deus opera onde você não consegue operar. Porque só Deus pode fazer o impossível. Porque Ele está acima de tudo. Porque tudo pertence a Ele. Porque tudo foi criado por Ele. O nosso Deus tem todo o poder, não algum poder, ou muito poder. Ele tem todo o poder. Amém? O nosso Deus, Ele tem todo o poder. Você sabe o que é todo o poder? Você já pensou o que é todo o poder? O nosso Deus é todo poderoso. Ele é onipotente. Onipotente, ou seja, alguém que pode tudo. Aí você pergunta assim, bem, mas se Deus pode tudo, por que Ele não muda a situação do mundo? Porque Ele deu liberdade às pessoas. E se Ele interferir nas coisas que estão acontecendo, Ele vai quebrar a própria regra que Ele criou, que Ele formou, e Ele deixou o homem com o arbítrio para poder decidir o que Ele vai fazer. Não é verdade? Deus não pode contradizer a si mesmo. Deus não pode contrariar a sua própria vontade, porque a sua vontade é perfeita, boa, é agradável, Ele não vai contrariar a sua vontade. Há muitas pessoas que pensam assim, então se Deus pode tudo, Ele pode transformar todo mundo agora. Não, Deus não vai fazer isso, porque isso é contra os seus próprios princípios e a sua própria lei, certo? Agora, Deus, Ele pode agir na vida das pessoas, Ele pode transformar as pessoas, sim, a partir do momento em que as pessoas queiram, a partir do momento que as pessoas busquem, a partir do momento que as pessoas realmente se dediquem a Deus e clamem a Deus e vivam para Deus. Mas, vamos lá, voltando aqui, impossíveis são a especialidade de Deus. O que quer dizer que Deus pode tudo? Nós não temos a dimensão do que é ter todo o poder. Todas as coisas que existem, irmãos, tudo que existe, Deus conhece tudo. Deus fez todas as coisas. Nós temos milhões, bilhões de neurônios. Nós temos bilhões de células num só corpo. Um só corpo. Seu corpo é formado por milhões de células. E Deus conhece cada uma. A Bíblia diz que Deus conhece cada fio de cabelo que tem na tua cabeça. E nenhum deles cai sem que Deus permita. Você sabe o que é essa realidade? É um fio da tua cabeça. Mas você pensa num fio da cabeça de cada pessoa que já viveu nesse mundo. Deus controla e sabe todas essas situações, cada fio de cabelo. E Deus tem Ele já sabe tudo que você já perdeu. Tem uns poucos, só o Guilherme que perdeu bastante. Já foi arrebatado, né, Guilherme? Parte do cabelo, ele já foi embora. Mas, irmãos, se a gente pensar na dimensão do que é esse conhecimento, a gente vai falar, nossa, mas como que é isso? Eu não consigo contar nem os fios da minha cabeça. Mas Deus conta todos. Deus sabe a folha que cai de cada árvore. Deus conhece todas as coisas. Quais as provas deste poder? A Bíblia diz que Deus, Ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, tudo foi criado. Pelo poder da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. O homem, o mar, todas as coisas, o sol, as estrelas do firmamento, tudo que você vê foi criado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Como que é isso? Do nada, Deus cria tudo.
como que pode ser isso? Nós não temos essa condição de entender essa grandeza de Deus, esse poder de Deus, mas Deus tem o poder de fazer algo aparecer onde não existe nada. Deus tem esse poder, Ele não fica brincando com isso. Deus não brinca com esse poder que Ele tem, porque Deus tem, como a gente diz, Deus tem leis, Deus tem princípios, e Ele não faz as coisas simplesmente para ficar mostrando que Ele é poderoso, só isso. Não é assim, Deus não fica brincando. Mas Ele tem poder para fazer, para transformar, para realizar milagres, para operar grandes coisas. A Bíblia diz que Ele fez cair sobre a terra o dilúvio e inundou a terra. As águas estão nas mãos dele. Ele abriu o mar vermelho. Se nós olharmos só para a questão das águas, ele cobriu a terra com a água. Ele abriu o mar vermelho. A Bíblia relata que 3 vezes o rio Jordão foi aberto. Foi parado as águas e o povo passou a seco, no mar vermelho e no rio Jordão. Todas as águas do oceano, a Bíblia diz que estão nas palmas das suas mãos. Jesus acalmou o mar em fúria, só falando sobre água. Ele andou sobre as águas. Veja só, irmãos, isso que Deus relata na sua palavra é para que nós entendamos o seu poder. Ele fez cessar a chuva por 3 anos e meio pela palavra de Elias. Quando Elias deu a palavra, lá em Israel parou de chover durante 3 anos e meio. E quando Elias clamou ao Senhor de volta, choveu de novo. Ou seja, irmãos, Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem controle sobre a chuva. Mas os cientistas dizem que a chuva é assim, assim. Tá, nós estamos há meses sem chover. Bem, por isso temos queimada aqui, queimada lá e tal. Não é verdade? Nós estamos há meses sem chover. Agora aqui choveu um pouquinho, né? Mas, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Tem a questão da natureza que Deus colocou, as leis, tem. Mas tem a hora que Deus fala assim, não vai chover e não vai chover, acabou. Se Deus quer que não chova, Ele não deixa chover. Ou Ele deixa chover muito. Deus, Ele tem o controle, irmãos. Se Ele diz pare, Ele vai parar. Está entendendo? Muito bem. No início do texto que nós lemos, irmãos, nós vemos Deus fazendo obras maravilhosas e impossíveis a nós. Ele faz com que Isabel, mulher de idade avançada, conceba uma criança. É a segunda na Bíblia que ele faz isso. A primeira foi Sara, depois Isabel. E na Bíblia relata várias mulheres que eram estéreis e que Deus deu a graça de conceberem. Deus, Ele é poderoso para trazer a vida. Mesmo que tenha passado o tempo da pessoa ser fértil, da mulher estar na sua fertilidade, Deus pode fazer. Sara deu à luz, irmãos, com 90 anos. Sabe o que é uma mulher de 90 anos dar à luz? É impossível. É impossível aos homens. Mas para Deus não é impossível. Se Deus quer fazer, Ele faz. As leis são dele. Na verdade, para um propósito específico, Ele consegue fazer. Deus opera. E é justamente para que nós possamos entender o seu poder e a sua graça, o que Ele pode fazer em nosso favor, em favor da humanidade, é que essas coisas estão relatadas. Creia que Deus, o Deus em que você crê, irmãos, não é um Deus de barro, não é um Deus feito por homens, é um Deus que tem o controle de todas as coisas, que está sentado sobre a redondeza da terra. Antes do homem saber que a terra era redonda, estava lá em Isaías, escrito que Deus estava sentado sobre a redondeza da terra. Houve até gente que quase foi morta porque achava que a terra tinha fim, essas coisas assim, como o pessoal que crê que a terra é plana e tal, essa coisa. Irmãos, a terra, ela é redonda, não é verdade? Nós sabemos disso, mas tem gente que não crê nisso. Mas a Bíblia diz que é. Se a Bíblia diz que é e nós sabemos que é, e Deus já sabia. Há muitos anos antes do homem ter a ciência, Deus já sabia e escreveu na palavra. Que os homens às vezes não entendem, irmãos, é que Deus já sabe todas as coisas. Agora vamos lá. O que viabiliza, irmãos,
a ação do poder de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Deus não precisa de nada, nem ninguém para fazer as suas obras. O que Deus fez em Maria, Ele fez porque Ele tinha um propósito de salvar a humanidade. Deus não precisa que alguém lhe fale alguma coisa. Deus é soberano e não busca conselho de ninguém, porque Ele é a própria sabedoria. Própria sabedoria. Ele não precisa que alguém lhe fale alguma coisa. Em Romanos, o autor Paulo fala a respeito disso. Quem lhe deu conselho? Quem foi que aconselhou Deus de alguma coisa? Os planos e os propósitos de Deus são perfeitos, são maravilhosos, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você vai vendo a revelação de Deus na história, como Deus faz as coisas perfeitamente e como Deus preparou o tempo certo para a vinda de Jesus. A Bíblia diz que é o tempo da plenitude, quando veio Jesus Cristo. E Ele diz que Jesus Cristo vai voltar. Você crê nisso? Se Ele diz que vai voltar no tempo dEle, na hora dEle, na hora certa. As coisas estão caminhando tudo para isso, irmãos. Mas nesse tempo, muita gente vai perder a fé. Muita gente vai perder a comunhão com Deus. Muitas pessoas vão se acostumar a ficar em casa. Ah, tá bom assim, tá legal assim. Eu vou ficar aqui mesmo, vai perdendo a comunhão com os irmãos, vai perdendo a comunhão da fé, vai perdendo aquela coisa de ouvir a palavra. Ah, para que mesmo? Ah, eu estou bem, estou ganhando meu dinheiro, vou ficar aqui em casa, sabe? Muita gente, e depois desanima, não sabe por quê, perde o foco da vida, não sabe por quê. Por quê? Porque perdeu o desejo de buscar a Deus. Ninguém nem nada pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Lá em Isaías 43, verso 13, irmãos, vai dizer assim: agindo eu, quem impedirá? Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Você já viu alguma vez alguém impedir Deus de agir? Eu já vi na Bíblia um relato de um demônio tentando impedir. Lá quando o anjo, né, Miguel vai lá levar a palavra e tal, né? O anjo Gabriel, na verdade, e Miguel veio ali em socorro, né? O anjo que veio falar com Daniel. Porque tinha o príncipe da Pérsia que tinha impedido ele de passar. Mas aí era uma batalha de anjo, irmãos, não era uma batalha com Deus. Às vezes as pessoas pensam que o demônio tem poder para impedir Deus. Não. Satanás é criatura, Deus é criador. Né? Nada pode impedir a ação de Deus, irmãos. Satanás não pode impedir a ação de Deus. Ele pode tentar trabalhar, ele pode tentar atrapalhar. Ele vai tentar de todas as maneiras influenciar para que a obra de Deus não saia. Mas não pode impedir a obra de Deus. Ele já tentou de várias maneiras. Já queimaram Bíblias, já queimaram os apóstolos, já mataram muitas pessoas. Eles continuam fazendo isso, continuam tentando matar pessoas na China, na Índia. Há uma grande perseguição hoje na Índia, acontecendo na Nigéria. Mais de 100 mil pessoas, cristãos, morreram na Nigéria nesses últimos anos. Cristãos. Eles estão tentando impedir a obra do Senhor, mas eles não vão conseguir. O inferno não vai barrar a igreja do Senhor, porque para Deus não há impossíveis. O nosso Deus é um Deus, e os seus planos e os seus propósitos vão se cumprir. Amém? Você está dentro do plano e do propósito de Deus? Maria estava dentro do plano e do propósito de Deus. Maria estava dentro desse plano e propósito. Deus age segundo o seu querer, e a sua ação é sempre boa, agradável e perfeita. Ninguém pode julgar a Deus. Ele é o supremo juiz de toda a terra. É Deus quem vai julgar. Às vezes a gente diz: mas Deus, Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor faz aquilo? Porque, irmão, você está achando que você é juiz de Deus? Nós não devemos ficar achando por que Deus fez, do que Deus faz. Nós somos simples criaturas. Quem sou eu? Quem é você? Às vezes a gente se enche de saber, de querer. É Deus. Tem um monte de gente julgando Deus. Deus faz como Ele quer. E ninguém pode impedi-lo. Mas Ele faz sempre o que é bom. E o que é perfeito, o que é agradável. O que atrapalha o ser humano é o homem.
Pare de dizer, eu acho que Deus deveria isso, que deveria aquilo. Creia na bondade, na justiça, no amor, na santidade de Deus e entregue tudo nas mãos dele. Creia que Deus é bom, creia que Deus é justo, creia que Deus te ama, creia que Deus vai fazer o melhor na tua vida, creia nisso. O que você crê? Você crê em nada? Tem muita gente que não crê em nada. Eu desconfio de tudo, eu desconfio da religião, eu desconfio das pessoas, eu desconfio até da sombra. Irmão, quem faz isso se torna sozinho, acha que vai vencer todas as coisas sozinho. Não existe nenhum ser que pode fazer isso. Somente Deus pode viver por si mesmo. Nós não podemos e nós precisamos de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, nós não podemos nada. Então, o que viabiliza a ação do poder de Deus? Primeiro, o querer de Deus. Primeiro é o querer de Deus. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Independente do que você faz, Deus vai fazer coisas que estão dentro do seu plano, do seu propósito. Outra coisa que viabiliza o agir de Deus, irmãos, é a nossa vida. O Senhor é contigo. Diz a palavra aqui, lá em Lucas. O Senhor é contigo. Aqui, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Aí depois no verso 30 diz assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Eu acho essa palavra muito interessante, irmãos. Graça é alguma coisa assim que traduz o bem, um favor. Você achou graça diante de Deus, ou seja, o favor de Deus, Deus achou você tão legal, uma pessoa tão assim preparada, uma pessoa que o busca, uma pessoa santificada, uma pessoa que se interessa por Ele, pelos planos dEle, pela vontade dEle, uma pessoa que tem buscado a santidade. Você tem graça, Deus achou graça em você. Não é engraçado? Ele viu beleza em você. Beleza. Irmãos, isso me chama assim a pureza. Sabe, parece que Deus está olhando para Maria e falando assim, puxa vida, essa mulher, ela está preparada para receber o Salvador. Essa mulher é a escolhida, é a favorecida. Você, meu irmão, você, minha irmã, será que Deus está olhando para nós e achando graça? Às vezes a gente reclama que não temos visto o impossível de Deus, mas Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Só que Ele quer, muitas vezes, que nós nos preparemos para o que Ele quer fazer. Ele quer usar você, mas será que nós estamos nos preparando? Será que nós estamos, como estava Maria, na presença de Deus, humilde, serva? Ela diz, faça em mim como tu queres, faça na tua serva como o Senhor quiser. No seu cântico ela fala sobre, o Senhor contemplou a humildade da sua serva. Você vê, irmãos, que ali não havia orgulho, e ela nem ficou, olha como eu sou boa, não. Ela não se exaltou por ser agraciada por Deus. O coração dela atraiu o favor de Deus e o poder de Deus sobre a vida dela. Assim como Isabel, assim como outras pessoas puderam contar com a ação poderosa, milagrosa de Deus, com o poder de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 64. Isaías 64. Verso 4. Por que Deus age na vida de algumas pessoas? Veja só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para quem que Deus trabalha? Para quem que Deus opera? Na vida de quem que Deus faz? Na vida daquele que espera nele, naquele que confia nele, é na vida daquele que clama a Deus, na vida daquele que ora a Deus, como o pastor José Elísio leu aqui no Salmo 118.
Eu orei, eu busquei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Veja o capítulo 66 de Isaías, verso 1 e 2. Diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O homem a quem eu vou olhar é para este, aquele quebrantado, um coração compungido, quebrantado, não despreza o Senhor. O Senhor não despreza a pessoa humilde, a pessoa que é dependente de Deus, a pessoa que busca Deus, a pessoa que não é orgulhosa. Deus não despreza. O Senhor é uma coisa que atrai o coração de Deus, é alguém humilde e que treme na minha palavra, a pessoa que tem temor da palavra de Deus. Tem gente que zomba da palavra de Deus, mas no dia que está lá, na enfermidade, Deus, o Senhor não está olhando para mim. Na hora que a coisa é difícil, vai clamar a Deus. E às vezes Deus, por sua misericórdia, ainda age. Deus é misericordioso, mas tem um certo momento que Deus diz: não, basta. Não tem mais, acabou. Tem gente brincando com Deus e brincando com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos de tremer e temer diante da palavra do Senhor. Nós precisamos de buscar a palavra. Nós precisamos de tremer da minha palavra, diz o Senhor. A esse que treme da palavra, diante da palavra, a esse o Senhor está atento, Ele olhará para esta pessoa. Amém, irmãos? Há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas Deus age com poder, irmãos. Também quando o intuito é a salvação de vidas. Por que Deus fez isso em Maria? Por que Deus fez aquilo em Isabel? Por que Deus operou dessa maneira poderosa, trazendo a vida, né? Trazendo a vida de Jesus, trazendo a existência também de João Batista. Por quê? Porque Deus estava olhando a humanidade. Deus operou milagrosamente ali. Deus fez vir a vida de Jesus sem um ato sexual, sem um ato de concepção de um homem com uma mulher. Por quê? Porque havia um objetivo. Jesus tinha que vir dessa maneira. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Porque Ele veio para salvar a humanidade. Por quê? Porque Ele tinha que vir sem essa semente do pecado. Ele é o segundo Adão, o segundo representante da humanidade. E Ele não pecou. E o Senhor fez isso, irmãos, para que você e eu pudéssemos hoje aqui, né, você que está na sua casa, nós pudéssemos reconhecer a sua glória, o seu poder e nos curvar diante dele, nos curvar diante da maravilha que ele tem realizado nos séculos. O que ele tem feito? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa é entregar o seu coração a Jesus, é entregar a sua vida a Jesus de verdade. Eu quero que a minha vida mude, mas você quer que ela mude do jeito que você quer, para o que você quer? Para o que você deseja? É só o que eu quero. Eu quero que Deus mude a minha vida para que eu possa fazer tudo o que eu quero. Não é assim. A mudança na nossa vida vem para que nós venhamos a fazer aquilo que Deus quer. Para que sejamos salvos de nós mesmos. Para que sejamos salvos do nosso pecado. Gente, nós precisamos de entender isso. Amados irmãos, nós precisamos compreender isso. Deus nos salvou, não foi para nós vivermos a nossa vida. Deus nos salvou de nós mesmos para vivermos a vida dele. A vida de Cristo. Por isso que Ele quer que você seja parecido com Jesus. Para que você viva a vida de Jesus e não a vida que você quer. Porque a vida que você quer, até o momento em que você a levou como você queria, só foi para o buraco. Mas quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, é para você viver uma nova vida, não a mesma vida. Não é para viver somente com um remendo, para você poder fazer o que você quer.
Deus quer mudar o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. E os impossíveis de Deus, irmãos, eles estão à nossa disposição. De todo aquele que nasceu de Cristo, que nasceu de Deus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Nós já vamos terminar. João 20. Versos 30 e 31. Diz assim, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Veja só, para que foram feitos os sinais de Jesus? Para que Jesus transformou a água em vinho? Para quê? Para tomar vinho? Para ficar todo mundo lá? Não, foi para demonstrar o seu poder. E sabe que ali está uma transformação que era preciso... eu estava lendo isso daí, eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Mas, irmãos, é preciso uma força atômica de milhões para fazer a transformação da água em vinho. A transformação da matéria. Parece simples, né, irmãos? Mas Jesus nem suou para fazer isso. Nem suou. Era preciso milhões do poder da explosão atômica para fazer uma transformação naquela matéria da água para o vinho. Isso é por cientista. Eu estava lendo hoje o cientista falando a respeito disso. Para fazer a transformação dessa matéria de uma para outra, era preciso. Mas Jesus falou, olha, leva lá. E foi transformado. Jesus falou, olha, sirva o pão. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Sirva aí para essa multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Serviu e sobrou 12 cestos. O que é isso? É o poder inimaginável que Deus tem, irmãos. E que está à nossa disposição. Deus tem colocado à nossa disposição, nós precisamos de entender isso. Deus vai operar, mas Ele vai operar para quê? Para ficar mostrando? Não, para que haja salvação, para que haja transformação, para que as vidas possam conhecer o poder, a graça, o amor de Deus, a salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, irmão. Você é canal de bênção, você é canal que Deus quer usar. Deus quer usar você tocando aqui o baixo, o teclado, cantando, louvando a Deus, mas Ele quer usar de maneira sobrenatural. Deus quer usar a sua vida, e há poder e há capacitação de Deus para você nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Ou será que nós vamos ficar dormindo diante das possibilidades que a palavra de Deus nos dá? Nós precisamos de orar, nós precisamos de abençoar, nós precisamos de impor as mãos, nós precisamos de expulsar os demônios, porque a Bíblia diz assim, esses sinais seguirão aos que creem. Aos que não creem, não seguirão. Mas esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome farão todas essas coisas. Mas é para quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. É quando nós vamos pregar, é quando nós vamos falar, é que os sinais acontecem. Por isso aconteceram todos esses sinais na Bíblia, para que nós possamos crer, para que você creia, para que você possa crer que Deus te ama, que Deus tem um plano e um propósito na tua vida, que Deus não quer que você vá para o inferno, que Deus quer salvar a tua vida. Entrega o teu coração a Jesus, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, Ele tem algo novo para fazer na tua vida. Vamos orar. E se você está passando por uma situação muito difícil, meu irmão, se você crê em Deus, e você crê que Deus pode fazer, você crê que Deus pode tocar, que Deus pode mudar, não importa o que seja, pode ser alguma coisa na tua alma, que está te perturbando, que está te levando à loucura, que está te levando à depressão. Em nome de Jesus, coloca nas mãos de Deus. Se há algum pecado, peça perdão, porque o sangue de Jesus tem poder para te purificar, para limpar a tua vida, para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura.
liberto, alguém cheio de paz, que vai dormir em paz à noite, que os demônios não vão mais te atormentar. Em nome de Jesus, coloca nas mãos de Deus, porque o Senhor tem poder. Para Deus não há impossíveis. Ele liberta o encarcerado das prisões, Ele dá vista aos cegos, aleluia. Ele faz o coxo andar, Ele faz maravilhas, Ele opera maravilhas. Vamos orar nessa noite. Ore agora, interceda pelas pessoas que você tem ao seu redor, para que Deus haja, para que Deus cure, para que Deus restaure as pessoas em nome de Jesus, para que Deus levante o enfermo, para que Deus faça as coisas que para nós são impossíveis, mas pela fé nós podemos alcançar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e nós cremos em Ti, Senhor. Ó Deus, para Ti não há impossíveis, Senhor. A Tua palavra diz, e quando Tu queres, Senhor Deus, ninguém pode impedir o que o Senhor tem a fazer. E quando o homem busca a Tua face, Senhor Deus, ninguém pode impedir de que o Senhor faça algo, Senhor Deus, pelas vidas. Ó Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Nós nada podemos, Senhor, nós não temos força em nós mesmos, mas quando estamos contigo, quando o Teu Espírito Santo vem sobre nós, acontecem, Senhor, sobrenatural acontece, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo, encha-nos com a Tua glória, encha-nos com Teu poder, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos mais do Senhor, ó Pai. Nós não precisamos mais de nada, nós precisamos da Tua glória, porque a Tua glória é suficiente para fazer milagres, para operar maravilhas. Ó Deus, nós queremos ser dependentes do Senhor, como Maria foi, como Isabel foi, Senhor Deus, como os homens da Tua palavra, Senhor Deus, Teus servos foram dependentes. Nós precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Ensina-nos a confiar, não nos deixe vacilar, não nos deixe olhar para trás. Ó Deus, em nome de Jesus, venha em socorro daquele que está triste, daquele que está abatido. Senhor, nós repreendemos, Senhor, toda a depressão demoníaca. Senhor Deus, nós repreendemos todo câncer demoníaco, nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, o poder do Senhor sobre cada vida que está sendo agora lembrada e mencionada diante do Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor a proteção dos Seus filhos, da Tua igreja lá na Índia, do pastor Silas, ó Pai, que o Senhor esteja guardando a ele, aos missionários ali, Senhor, Tu estejas guardando, Tu estejas livrando, Tu estejas operando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e colocamos a vida dos nossos irmãos, a cada família aqui nas Tuas mãos. Guarda a mente, guarda o coração, Senhor, livra do mal, Senhor Deus, nós de cada lar, em nome de Jesus, está repreendido. Você não tem poder, Satanás, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção, a libertação, o poder do Senhor, ó Pai, sobre cada vida, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e assim seja. Amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Se você ouviu essa mensagem e você quer mudança de vida, entregue o teu coração a Jesus. Faça uma oração para Ele. Faça uma oração a Ele. Coloca a tua vida diante dEle. Eu não preciso fazer isso por você. Você mesmo pode fazer. É só você falar com Deus e Deus vai mudar a tua vida. Deus vai transformar o teu coração, como transformou a minha vida, como tem transformado a vida de milhares de pessoas. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. E o poder de Deus esteja atuando na tua vida nesta noite e em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Domingo, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente para buscar a face do Senhor. Venha estar conosco, venha buscar a presença de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a sua presença durante esse culto. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz.